Bom, pessoal, então, como ninguém tem nada contra a gravação, tá? Vamos gravar a aula para depois disponibilizar aí para vocês, para que vocês possam estudar e assistir a aula quantas vezes vocês quiserem, tá? Então, a gente está estudando aí, né, o início da estatística, no caso. A gente vai estudar um pouco sobre entrar no conteúdo de distribuição de frequência, que é o primeiro grande conteúdo, assim, importante dessa unidade, tá certo? E lancei os vídeos lá para vocês, e lá tem, no finalzinho dele, a gente faz uma distribuição de frequência, né, para uns dados que tem lá, né. Inclusive, está até aqui ainda no quadro que eu gravei hoje, né, a distribuição de frequência de carga de ruptura de cabos náuticos, não foi isso que a gente fez, tá? Um exercício lá que está lá no vídeo. Bom, e hoje, né, eu deixei uma lista de exercícios também para vocês, né, lá no Google Classroom, para que vocês possam resolver alguns exercícios, tá? Algumas letras, apenas a primeira letra, tá? A letra A, vocês já têm condição de fazer a letra A de todos, que é a letra A é resolver fazer a distribuição de frequência, ok? E aí a gente vai fazer hoje um exercício, tá? Um exercício para a gente tentar fixar, né? Isso aí foi o combinado das nossas aulas. A gente vai ministrar o conteúdo em vídeos, né? Na forma assíncrona, e aqui na aula, na aula síncrona, a gente vai resolver exercícios e tirar dúvidas de vocês. Ok, pessoal? Estão vendo aí a apresentação? Sim? Tá? Então, depois vai estar disponível para vocês, para quem quiser anotar, né? Mas se você quiser ir anotando também aí para resolver comigo, vocês podem ir fazendo aí também, tá? Então, o exercício, ele diz o seguinte: no estado de Nova York, né, é permitido que bancos de poupanças e investimentos vendam um tipo de seguro chamado, aí é uma expressão em inglês, tá, que eu não manjo muito em inglês, mas tem a sigla aí, né, SBLI. O processo de aprovação, ele consiste na subscrição, que inclui a revisão da proposta, verificações das informações médicas, possíveis pedidos adicionais de informações médicas ou exame, e o estágio de compilação da apólice durante a qual as páginas da apólice são geradas e enviadas ao banco para entrega, né? Bom, enfim, aí essa primeira parte é apenas uma explicação, né? E a partir de agora vem as coisas importantes, né, do nosso exercício. A capacidade de entregar ao cliente em tempo hábil as apólices aprovadas é crítica para o banco, no que diz respeito à eficácia desse serviço. Durante um período de um mês, foi selecionada uma amostra aleatória de 27 apólices aprovadas. Então, foram pegos durante um mês, pegaram 27 apólices, né, aprovadas. E aí ele já está dizendo que essa apólice aprovada, ela é crítica, né, o tempo hábil aí, tá, que eles resolvem isso daí. E foram registrados os seguintes dados sobre o tempo em dia para processamento. Então, foram aprovados 27, e qual foi o processamento desses 27 apólices? Uma demorou 73 dias, tá, para o processamento. Outra 19, 16, 64, e aí está a amostra, tá certo, de 27, né, apólices com os seus dias, né, respectivamente, para aprovação. Bom, como a gente já viu nas nossas aulas, né, na nossa aula lá, que eu botei o vídeo, esses dados brutos, né, dessa forma com que ele aparece aí, né, ele não nos dão informações muito precisas, tá? Então, sempre que a gente tem dados brutos nessa forma, a melhor forma de você organizar, né, e simplificar esses dados é colocar ele na forma de tabela. Um tipo de tabela bastante importante, né, que a gente vai ver bastante por aí, é a construção da tabela, né, de distribuição de frequência. Bom, e aí aqui na letra A, né, pede para que a gente faça a tabela de distribuição de frequência, né, frequência simples, relativa, acumulada e percentual, com 5 classes, tá,
para as duas amostras acima. Bom, aqui tem duas amostras, eu acho que ele quis dizer com relação a essas duas linhas aqui, tá? Mas sem problema. A primeira coisa, Marcela, que a gente tem que fazer quando a gente tem esses dados aqui, que é fazer uma distribuição de frequência. O que seria que temos que fazer primeiramente, quando quisermos construir essa distribuição de frequência? Alguém pode me dizer aí o que a gente tem que fazer primeiramente? Alguém lembra? Ordenar os dados, colocar no rol. Ordenar os dados, né? Colocar em rol, tá? Ou seja, na forma aí, neste caso, a gente está querendo colocar aí em ordem crescente, tá certo? Então, vamos para isso daí, tá? Colocar esses dados aí no rol, né? Construir o rol disso daí. E aí, vocês vão me ajudar, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, rol, né? E aí, vocês me dizem, qual é o primeiro, né? O menor valor aí? Vocês conseguem perceber aí qual seria? 16? 16, prof. 16 é o Tem menor. 2 deles. E eu vou riscando, tá? Para a gente não se perder. Tem outro 16? Tem, embaixo, o penúltimo. Aqui, né? 16. Outro 16. Então, eu vou colocar aqui outro 16. Agora, 17, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 17. Tá? 17. 17. Minha letra fica um pouco feia aqui nessa mesinha digitalizadora, porque eu passei muito tempo sem escrever, tá? 17. 17. Eu tô colocando muito junto. São quantos? 4, né? 17. E aí, o que mais? Agora vem 18. o 18. Só tem um 18? Yes. Isso, um 18. Tá? E agora? Um 19. Um 19 que está aqui. Não. Não, segundo. Aqui. Segundo. Aqui. Um 19. Tá? Uhum. E aí, outro valor 22. próximo? 22. Ó, como a gente tem 27, tá? 27 apólices, eu vou colocar 3 linhas de 3, tá? De 9, tá? 3, 6, 9, e vou colocar mais 2 linhas aqui, tá? Eu vou colocar 9, 9, 9, tá? Então, 22, agora 28. Deixa eu ver. Isso, são 2, 28. 2, 28. 28. 28. Vou riscar aqui, ó. 28, 28. 2, 31. Isso. 31. 31. 45. 45. Né? Aqui, ó, 45. 48, né? Isso. 48. 51. 50 e 51, né? 50, É. Ceguíssima. 50, 51, 56, 2, 56, né? Uhum. 56, 56, 63, 60 Isso. e 63, 60, 63, 69. Tem 64 antes, professor. Opa, não viu? Eita, mesmo. Tem um 64 ali no meio, né? 64 e 69. Vou riscar o 64 aqui. Aí tem um 73. Isso. 73. 90. 90. 91, 92. 91 e 92, tá? Então, esses dados aí, né? Esses nossos dados, eles estão organizados agora, tá? Em rol, né? E aí, agora, fica melhor da gente construir essa nossa tabela, tá? De distribuição de frequência.
Posterior a isso, né, o que a gente tem que descobrir agora? Alguém lembra? Ou alguém poderia me dizer aí esse roteirozinho? Teria que descobrir o número de classe, só que o senhor colocou, né? Na Isso. atividade qual? Aqui foi pedido, né, o número de classes, ok? Existem duas formas de a gente descobrir esse número de classes, né? Que é o K, né? No caso aqui, K é igual a 5, já foi dito. Bom, uma forma é a raiz quadrada do número de observações, tá? Raiz quadrada de n. Raiz quadrada são 27 observações, raiz quadrada de 27, aproximadamente 5, certo? Aproximadamente 5. A outra, né? Então, existem duas formas, não estão erradas, tá? Depende da situação que você quiser resolver, tá? A outra é usando uma fórmula, né? K vai ser igual a quanto? 1 mais 3,3 vezes o log de n, né? Log de n. É 3,6? 3 é, né? É isso mesmo. 3,3 vezes o log de n. Deixa eu pegar uma calculadora aqui, tá? É bastante importante que a gente resolva esses exercícios, tá? A gente tem que ter sempre uma calculadora, tá? Uma boa calculadora. Aliás, não só a calculadora, tá? Saber manusear a calculadora. Aqui é 27, né? Porque são 27 observações. Então, se fosse por essa fórmula aí, ficaria como? Log de 27 é 1,43 vezes 3,3 mais 1. Daria por este lado aqui, ó, por esta fórmula, tá? Que é de forma de Stuger. Aí isso daqui daria um valor, ó, como ele está pedindo que em uma casa decimal, então vamos usar uma casa decimal. O número é 5,72. Como é uma casa decimal, esse 2 aqui, como é 2, né, abaixo de 5, esse camarada aqui vem para o 7, tá? Ele não altera ali. Então, ficaria 5,7, né? Opa. 5,7. Como é 7 e número de classe, ele tem que ser um número inteiro, tá? 5,7, aqui é 7 é maior do que 5, aqui viria para 6 classes, tá? 6 classes. Bom, então, para evitar esse tipo de confusão, né? Qual fórmula eu vou usar para o número de classes? Vou usar pela raiz quadrada do número de observações ou usar a fórmula de Stuger, né? Então, aí a gente já colocou aqui, ó, 5, tá? Então, tá aqui no exercício, ele pede para você usar 5 classes. Beleza? Compreendido aí? Tá? Então, a gente viria usar essa forma aqui, tá? Esse camaradinho aqui. A terceira, né, a outra que vamos utilizar é descobrir a amplitude total e a amplitude da classe, né? A amplitude total, ela é dada de que forma? Pelo termo maior, né, pelo máximo, tá? O valor máximo, que seria o x 27, menos o valor mínimo, que é o x1, tá? Então, é dessa forma aí que a gente encontra, né, a amplitude total. Ok? E aí, vamos lá, ó. Quanto é que vai dar isso daí se eu jogar na calculadora, né? O x27, que é o maior, vale 92. Então, aqui ficaria 92 menos 16, que é o menor, o valor mínimo, né? Então, quando eu colocar aqui 92 menos 16, isso daí vai me ter como resultado 76, né? A amplitude, ela significa, ela é a diferença do maior valor para o menor valor, tá? Como aqui, ó, a gente pode até colocar as unidades, tá? 76 dias, ok? Que a amplitude está falando de dias, tá? Então, são 76 dias a amplitude total.
E agora a gente vai para a amplitude da classe, tá? Que é o H. A amplitude da classe, ela vai ser dada pela amplitude total, dividido por quem? Alguém lembra? Número de classe. Pelo K. número de classes, né? Pelo K, tá? Bom, a amplitude total vale 76, e eu vou dividir 76 por 5, porque a gente quer resolver isso aí em 5 classes. Quando eu colocar 76 dividido por 5, vai me ter como resultado 15,2. Exato, tá? Bom, lembre-se que aqui a gente está querendo em uma casa decimal, ok? Então, realmente aqui tá, vai ficar esse valor aqui, com uma classe decimal. Isso aqui dias também, né? Dias. Beleza, pessoal? Tá, aí eu só vou colocar aqui, ó. Ah, o x1 já tá aqui, né? Só pra gente lembrar que o x1 vale 16. E aí agora a gente vai para a construção da tabela, tá? Vamos lá, ó. Como um título para essa tabela, a gente tem que escolher um título para essa tabela. Alguém poderia me dizer um título para a tabela? Tempo de processamento, pode ser tempo de processamento, né? Tempo de processamento de apólices aprovadas, pode ser algo mais ou menos assim, né? Ok? Então, eu vou colocar aqui, ó. Vamos construir uma tabela, tá? Cuja ela vai ter o título da seguinte forma: tabela. Tempo. Opa. De processamento de apólices Meu Deus, como minha letra fica feia aqui. Aprovadas. Ok? Então tá aí o título da nossa tabela, tá? E aí a gente vai construir, né, essa tabela. Bom, eu vou tentar fazer algumas linhas aqui, que deve ser pior ainda de fazer umas linhas aqui, ó. Tá? Para usarmos na nossa tabela. Essa primeira coluna aqui, né, a gente está usando o tempo, né? Tempo em dias. Tá? Só para a gente deixar claro aí. Bom, tá aqui nossa tabelinha. E aí a gente vai agora para as colunas, tá? A primeira coluna aqui que a gente vai colocar, né? A gente vai colocar a frequência, tá? A frequência, ou seja, quantos contratos vão ser processados durante aquele tempo, tá? Ou seja, durante aquele intervalo de tempo, tá? Então aqui vai ser o FI. FI, tá? FI. Aqui vai ser o FI também, a frequência, mas sendo que relativa, tá? Em percentual. Outro que costumamos resolver aqui é a FA, ou frequência acumulada. E por fim, aqui, ó, até então, né, que a gente só conhece esses dois valores, tá? Depois a gente vai estudar ainda sobre as medidas de posição, tá? A gente sabe aqui que é o FA relativo também, tá? A frequência acumulada percentual, ok? E aí a tabela a gente não fecha ela aqui, tá? Porque a gente pode acrescentar colunas aí, então esse daí é o padrão das tabelas de distribuição de frequência, tá? Deixar aberto dos lados. E aqui eu vou colocar o total aqui embaixo.
Quantos de vocês aí estão estudando pelo computador? Pelo computador, assim. Aliás, vamos perguntar pelo celular. Tem quantos pelo celular? Ninguém, né? Então tá bom. Todos vocês estão pelo computador. Ah, Tiago está no celular. Mas tem acesso ao computador, Tiago, ou não? Já, Edson. Juliana. Porque eu estou querendo na próxima aula, tá? Se vocês pudessem entrar pelo computador, para que a gente possa também fazer essa tabela de distribuição de frequência utilizando o Excel, tá? Então, a gente pega, faz pelo Excel, utiliza as fórmulas lá e a gente vai compartilhando para que vocês possam ir fazendo também, tá certo? E aí vai ficar bem mais simples, tá? E aí eu falo para vocês, mostro para vocês como é, tá? Aí vocês fazem isso aí na próxima aula, por favor, se puderem entrar no computador, tá? Mas se não puder, também não tem problema, não. E aí vamos agora encontrar os intervalos, tá? As classes, no caso. A gente já sabe que são 5 classes, né? São 5 classes aqui, ó. 5 classes. E agora a gente vai ter que calcular o intervalo de cada classe. Bom, a primeira classe, né, o limite inferior, ela vai ser sempre o menor valor, que nesse caso aqui deu 16, né? Então aqui vai ser 16. Ó, esse tracinho aqui significa que o 16 conta, tá? E vai ser, deixa eu colocar aqui. Foi nos pedido uma casa decimal, tá? Então aqui é 16,0, tá? Então deixa eu botar um Ctrl Z aqui só para 16,0, ok? Traço, e aqui, ó, aqui não tem essa mesma barra aqui, tá? Porque esse último aqui, ó, ele não entra esse último valor aqui não vai entrar dentro dessa classe, ok? E como é que a gente calcula esse outro valor? Ele vai ser esse valor do limite inferior aqui, que é 16, né? 16, mais a amplitude de cada classe, mais esse H aqui, ó. Então, quando fizermos 16 mais H, tá? 16 mais H, vou colocar aqui na calculadora. 16 mais H vai nos dar como resultado aí 31,2, tá? Então, essa primeira classe são todos os valores, todos que tem o tempo, né? De 16 dias a 31,2 dias, tá? A segunda classe vai ser do 31,2, fechado, tá? O 31,2 ele cabe aqui embaixo. Até qual dia? Até o dia, aí mais 16, mais 15,2, né? 46,4. Então, aqui fica 46,4. O próximo, 46,4 até 46,4 mais 15,2. Aí vai até o 61,6. 61,6 até mais 16,4 vai dar 70, mais 15,2, aliás, vai dar 76,8. 76,8 até mais, né? Aqui vai dar 92. 92. Pessoal, aqui tem um seguinte detalhe. Esse 92, na última classe, ele conta. Para ele contar, a gente, ó, fecha aqui, tá? Ó. Então, o único valor que pode contar o limite superior aqui é na última classe. Então, para isso, a gente fecha ela aqui, tá? 92,0. E agora a gente vai descobrir a frequência com que esses tempos eles aparecem na nossa distribuição lá de frequência, tá? Então, vamos para o rol. 16 a 31,2 dias. Então, eu vou olhar aqui, ó. Sem quantas observações, né? De 16 a 31. Ó, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 31 conta? Conta, porque aqui vai até o 31.2. É 31.2, o 31 ele tá aí nesse meio, tá? Então, aqui, ó, 9, 10, 11, 12, 13, né? Então, aqui em cima são 13 observações. Eu vou colocar aqui de vermelho mesmo. Tá? 13. Do 31.2 até o 46.4. 31.2 até o 46.4 tem apenas um, que é o 35, tá? Então, aqui, um, que é o 35. O próximo, de 16, aliás, de 46, aqui é 46.4 até 61.6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 6 aqui embaixo. 6. Do 61 até o 76.8. 1, 2, 3, 4. 4. E, por fim, do 76 até o 92. 1, 2, 3. 3. Bom, tente, quando você contar, se você tiver um rol muito grande, tá? Muitas observações, você faça essa contagem por aqui. Não coloque já o resultado, eu sei que são 27, então eu vou colocar 27 aqui. Não, uma forma de você também saber se você está certo, tá? É contar isso daqui. 13 mais 1, 14, com 6, 20, 24, 27. Então, realmente aqui tem 27, tá? Ok? Então, entenderam aí, gente? Sim, prof. Tá entendendo, né, Marcela? Graças a Deus, né? Sim, é porque eu tô passando por um negócio aqui no off, mas eu tô entendendo tudo, não se preocupe. Tá ok. E agora a gente vai para cá, tá? Para a frequência, né, absoluta relativa. Como é que a gente acha essa frequência absoluta relativa? Da primeira classe, tá? Aqui da primeira classe. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o FI da classe, né? O FI da classe. Vou pegar aqui, ó. O FI, que é a frequência total, tá? A frequência absoluta, e dividir pelo número de observações, tá? E aí eu vou ter esse FI porcentagem. Bom, como eu quero a porcentagem, no caso é relativo, né? Se eu quiser a porcentagem, aí eu tenho que multiplicar aqui, ó, por 100%, tá certo? Então eu vou fazer isso daí para cada classe. Então, para essa primeira classe, vai ficar 13 dividido por 27 vezes 100, tá? Então, quando você colocar na calculadora aí, vai ficar 13 vezes 100 dividido por 27. Que vai dar, ó, 48,14, tá? E aí, eu quero apenas em uma casa decimal, como aqui é um 4, né? Vem para a casa anterior. Então, aqui vai ficar 41,1. Ok? 41,1. Aí eu vou fazer para cada classe, tá? Então eu vou fazer já direto aqui na calculadora, tá? Se você quiser fazer no cantinho do papel aí, você faz. Eu só não vou fazer porque aqui não está prático para mim desenhar aqui na mesa digitalizadora. Então eu vou colocar na calculadora 1 dividido por 27 vezes 100, tá? O resultado deu 3, a segunda classe aqui, ó, vai dar 3,70, ou seja, 3,7%. 3,7%. Tá? A segunda classe é 6, a terceira classe, aliás, 6 dividido por 27 vezes 100. Tá? Isso daí vai dar 22,2222. Então, vai ser 22,2. Tá? 4 dividido por 27 vezes 100. Vai ficar 14,8. É 14,81
vai dar 14,8. Tá certo? 14,8. 3 dividido por 27 vai dar 0,11 vezes 100, vai dar 11,1. 11,1. Bom, como a gente está trabalhando com arredondamentos, quando você somar isso daqui, às vezes pode ser que não dê os 100%, tá? E aí é natural. Mas nesse caso vai dar 100%? Não, prof. Aquele 41 ali não é 41, é 48, não. Aqui é 48? É porque dá... Isso. 48. Obrigado, Marcelo. Que é 48,1, tá? Então, quando a gente somar isso aí tudo, 48,1 mais 3,7 mais 22,2 mais 14,8 mais 11,1, isso daí vai me ter como resultado 99,9%, tá? Como eu disse, sem problemas, porque a gente está trabalhando com números decimais, com uma casa decimal, tá? Então, aí é natural que aconteça esse tipo de problema aqui, de erro. Ok? E agora a gente vai para a frequência acumulada, tá? A frequência acumulada, tá? É você pegar a frequência absoluta e sair somando as anteriores. Por exemplo, a primeira classe é 13, né? A primeira classe, 13. A segunda classe é 1 mais 13, tá? É sempre você somar com a anterior. Tudo que vem antes. Então, vai dar 14. Como o próprio nome já diz, você vai acumulando, tá? As frequências. 14 com 6, né? Vai dar 20. 20 com 4, 24. 24 com 3, 27, tá? Então, aqui você não precisa colocar nada, porque na frequência acumulada aqui já deu o próprio 27, que é o total, tá certo? Se por um acaso você não chegou no 27 aqui, tem algum problema, tá certo? Então, reveja, refaça seu exercício. E agora aqui a frequência acumulada relativa, tá? Nesse caso aqui, percentual. Agora a gente vai olhar a porcentagem aqui, tá? Essa frequência aqui, tá? E vai somar agora, como a gente fez na anterior, acumulada, tá? Então aqui vai ficar 48,1. Então vai ficar 48,1 mais 3,7, né? Que vai ficar 51,8 mais 22,2, 74,0, tá? Que tem uma casa decimal. Mais 14,8 vai ficar 88,8. 88,8. Mais 11,1, 99,9. Tá? Então, alguma coisa estaria errada se você não chegasse a 99,9, porque tem que ser o mesmo desse daqui, ok? E aí você coloca uma fonte, tá? Aí a fonte, ó. Aí você, dependendo de onde vieram os dados, você vai colocar a fonte, né, original, tá? Bom, nesse caso aqui veio do exercício, exercício 1. Opa. A paradinha do banco, né? Oi? A paradinha do banco USB ali. Também pode ser, enfim, a fonte você vai colocar a que você quiser, né? Do estado, no estado, mas como a gente está fazendo, como esses dados aqui provavelmente são hipotéticos, tá certo? Vai ser desse exercício 1 aí, tá? Mas se fosse alguma coisa mais concreta, tá? Tipo, uns dados se eu pedisse para vocês calcularem alguma coisa que vocês pegassem
Não, o negócio é o nome do seguro. Não é nada a ver, não. Isso. Se eu pedisse para vocês pegassem e fizessem uma distribuição de frequência dentro da classe de vocês, pega a idade de todo mundo e tal, você ia colocar que a fonte seria uma fonte pessoal, enfim, coisas desse tipo. Pronto, pessoal. Então, até então, com o que a gente já viu, a gente consegue compreender, né, e fazer esse tipo de tabela de distribuição de frequência, né? E aí a gente vai, né, a partir das próximas aulas, estudar algumas medidas, tá, de posição. Ou seja, qual é a média, né? A média de tempo de processamento, né? Qual a mediana, a moda, e aí por diante, tá? Para esses dados que são chamados aqui, ó, como a gente está com intervalos, esses dados são chamados de dados agrupados, tá certo? Porém, isso é tema, na verdade, para os próximos capítulos. Ok, pessoal? Tudo bem? Show de bola, prof. Pronto. Então, tentem fazer os exercícios. Eu coloquei 4, eu acho, ou 3 ou 4. Um eu já fiz aí agora, que esse exercício está aí, está dentro da lista que eu coloquei para vocês, tá? Tentem fazer o resto dos exercícios, a letra A, tá? Então, faz a letra A e deixa um espaço, porque a B, a C, a D e a F, conforme a gente for vendo o conteúdo, a gente também vai resolver, tá? Então, faz a primeira questão, aí deixa lá feita, deixa um espaço, aí vai para outra página, faz a segunda, faz a letra A, deixa um espaço, e assim por diante, tá certo? Alguma dúvida, Sim, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo, prof. Não, tranquilo, né? Então, por mim, eu vou parar a gravação, estou satisfeito por hoje. Era isso que eu tinha para falar com vocês.